Ouça agora na 96 FM, podcast Identidade das Ruas. Um super bate-papo com muita arte, cultura e projetos incríveis. Podcast Identidade das Ruas. Esse programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. Fala galera, muito boa noite, está começando mais um Identidade das Ruas, esse programa que leva até você entretenimento através da arte, da cultura e de projetos transformadores. Antes de começar aqui, bater um papo com uma dupla gigantesca aqui do audiovisual e da cultura, frutos aqui nascidos e criados em Muriaé, realmente nossa cidade, nossa região fazendo diferença e ganhando o mundo. É importante lembrar que o nosso programa é uma parceria da ONG Identidade das Ruas com a Fundação Cristiano Varela e todo o nosso programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Eu confesso que hoje eu estou bem intimidado em encarar essas duas personalidades aí. Hoje a gente está recebendo aqui Bruno Beneck e Nanda Castro. Muito prazer receber vocês aqui. O prazer é meu, pelo amor de Deus. Obrigado pelo convite, né? Adoramos. A casa está sempre de portas abertas para receber esses gigantes aí do audiovisual, vocês que têm representado, né, a nossa cidade. E o que eu acho mais importante é sempre que vocês venham aqui, valorizam toda a produção, né, local, trazendo produções também gigantescas para a região. Então é um prazer imenso receber vocês aqui e a gente já quer começar sabendo como começou a história de vocês com a arte, com a cultura, com o audiovisual. Conta pra gente aí como começou essa paixão de cada um de vocês. Quer falar? Pode começar. Tá bom. Bom, primeiramente quero agradecer mesmo assim a Dílio, a Bruno, né? Toda a produção aqui do Identidade das Ruas. E o início para mim foi bem cedo porque foi no colégio, né? Sempre tive muito interesse em participar de todos os eventos culturais, ou show de calouros, ou concurso de poesia, ou enfim. É o cara que movimentava a cena ali na escola. Gostava muito mesmo, assim, de estar sempre participando. E aí tive a oportunidade no colégio de fazer teatro com uma freira chamada Irmã Luzinete Carneiro. Bacana. E ela era muito especial, assim, porque ela era uma artista completa. Ela não era só uma professora de teatro, ela dava aula de cerâmica, ela dava aula de pintura. Então tinha uma coisa plástica ali que ajudava muita gente a fazer o cenário, o próprio cenário, Bacana. construir o próprio figurino. Então no colégio eu tive um grande incentivo e isso foi muito legal, porque, né, geralmente a gente não tem, né, em todas as escolas, infelizmente. Geralmente não temos, né, é uma minoria. E nesse momento aí, na década de 80, 90, estava tendo essa oportunidade de experimentar dentro do próprio colégio. E aí foi muito legal porque conheci pessoas que gostavam, amigos, e aí montamos um grupo, e aí estava tendo um festival de teatro estudantil, que os colégios organizavam e tal, e ele acontecia no Gregório de Matos Guerra, que é um teatro de bolso que a gente tem aqui, né? Sim. Fundado em 84 pelo Grupo Chão de Minas. E ali eu fui realmente tomando cada vez mais gosto pelo teatro, né? E a partir daí também o audiovisual. Então, meu início foi assim, foi pelo colégio mesmo. Bacana, uma base muito importante, né? Que realmente faz muita falta hoje em dia. Você, Nanda, como começou aí a sua jornada? A minha jornada com a arte, assim, começou muito nova também, com uns 3 anos de idade, com dança mesmo. Eu sempre fiz jazz e balé, que eu acho que me impulsionou para muita coisa na minha vida, além de ser uma terapia, né? Sim. Então, eu fiz dança durante toda a minha vida e todo ano a gente apresentava e sempre era o evento, eu amava sempre. E então, de alguma certa maneira, sempre eu estive ali, sempre gostei muito de cinema, muito de filme, assim, embora fosse uma realidade muito distante de mim, né? Que em Muriaé, eu tinha, sei lá, eu nunca imaginava como é que é feito, né? Sim, como que as pessoas todo o trabalham com processo, isso. né? Eu não tinha noção, a mínima noção, não sabia como que existia cinema. E em 2012, foi um longa-metragem veio ser produzido aqui em Muriaé, chama Quase Samba. Eu tinha recém-chegado aqui na cidade, em Muriaé, tinha feito intercâmbio. Estava trabalhando na farmácia do meu irmão, na época, de manipulação. E aí ficava na faculdade, trabalhava, essa vida, né? Até que a produção começou a chegar aqui. E eu... Esse movimento já começou a chamar sua atenção. Começou porque o meu melhor amigo, o amado Fernandinho,
Ele trabalha na prefeitura, ele falava, e eu falava assim, eu não Tava entendia na produção nada. também já. Ele era produtor local, né? Ia receber toda a equipe, tava super envolvido. Só que pra mim era muito distante, eu não entendia. Gente, que filme, que é isso? E aí eu fui encontrando com as pessoas, eu busquei o diretor, porque na época a gente sempre encontrava, eu tinha carro, usava o carro do meu pai, e aí acabou sendo muito útil nessa época. Aí, quando eu tava lá, foi chegando o diretor de arte, produtor, e quando eu vi, o diretor tava falando, a Nanda seria ótima na direção. Danada, Recebeu o elenco e não sei o quê. Eu já era tudo, eu já tava já era motorista, era a minha função nesse momento. E depois eu fui me apaixonando, fui lendo o roteiro. Aí, quando eu vi, abandonei minha vida. Abandonei, agradeci a oportunidade mesmo. Mas quando eu vi, eu estava no longa. Estava trabalhando com eles e fiquei até o final. Fui pro set de filmagem. Bacana. Você apaixonou ali pela cena. Apaixonei. Acabou. E é o primeiro longa de Muriaé, né? O primeiro longa de Muriaé. Fazendo história aí, ó. E quando acabou, passei 3, 4 dias em casa, descansando, recuperando porque é uma coisa muito nova pra mim, eu me entregava, tudo muito, né? E assim, tudo muito novo e me entreguei totalmente. Aí depois que passou, eu olhei assim, eu vou pro Rio. Quero trabalhar com isso. Vou trabalhar com cinema. E deu um mês, eu fui pro Rio e comecei a me jogar mesmo, meter as caras. Chegamos a trabalhar juntos lá, né? Chegamos até a trabalhar juntos lá. A gente já trabalhou. E depois de algum tempinho. Depois de um tempo. Porque o Bruno, ele tem muito mais bagagem do que eu. Assim, bem mais ele idade começou... também. Então... para, não vamos nem entrar nisso. Ele começou muito mais novo e ele ele foi pro Rio mais novo também. Sim. Então, de experiência profissional, eu comecei ele tava mais... Na época da TV Manchete ainda, eu tentei, né? Fui pra tentar fazer teste, enfim. Mas cheguei na hora que a Manchete tava acabando, e aí voltei. Agora uma pergunta. E não fiz a novela. Você atuava nessa época? Uhum. Você chegou a atuar também? Não. Na direção, ali na produção. Direção. Poxa, mas é muito legal, assim. E eu vi, né, mais uma vez a história da Nanda aqui, porque eu acho que você ter, né, pessoas daqui da nossa cidade, de todo o interior, né, não só de Minas, do país, que era muito difícil o acesso, né, a produzir. Né? Não acesso a assistir, mas a produzir sempre. E agora a gente tá vendo tantas pessoas, né, muriaenses, mineiras, indo, né, para o cinema em São Paulo, Rio, Brasília e até mesmo para fora. Tem um cara muito legal que é daqui, Isaías Elpes. Ele tá em Los Angeles hoje, é um cara que toca com muitos músicos lá. E tem um grande estúdio e o cara tá fazendo trilha sonora para cinema, né? Que massa. A gente tem aí amigos, né, meus e da Nanda também, de Muriaé, que estão ou na produção, outras pessoas na direção. Na direção, né? Produção. Tem Alice Botelho, tem Ana Clara Dornelas, Ana a Nayana, que já trabalhou. Ana, inclusive, teve com a gente aí. É verdade. E é o máximo. Eu tive a oportunidade de trabalhar, cara, no canal I, né? Imagina, encontrar um muriaense, os dois ali, num canal internacional. Muito legal. E uma coisa que eu senti com a Ana, e é muito claro com vocês, é essa paixão pelas raízes. Muitas pessoas saem, tipo assim, às vezes do interior e não querem nem mencionar que veio dali. E como é pra vocês... como é pra vocês isso, essa valorização do interior e levar o nome de Muriaé pro mundo aí? A gente pode falar junto, né? Muriaé se espalha, quando que a gente... As pessoas saem da onde? Muriaé. A gente não fala Cataguases. Primeiro é Muriaé, depois fala que é de Minas. Depois se fala. Bacana demais. E as pessoas relacionam muito isso. Tipo, me encontram e falam, caramba, conheceu uma menina de Muriaé. Aí, sei lá, ou a Nanda, ou a Alice, ou as outras meninas, e vice-versa. De Muriaé, tem o Benek, enfim. Nunca ouvi falar. Eu falei assim, nossa, Muriaé, nunca ouvi falar. E depois, um dia, conhecer uma pessoa de Muriaé, que não sei o que. Depois você conhece aí já liga todo mundo, né? E com os longas, né? Os médios, os curtos que a gente tem feito. Sempre que eu filmo aqui, a gente tá sempre, sim, valorizando nossos artistas da terra. Mas a gente não tem ainda todo mundo aí nas funções, em todas as funções. Então a gente traz pessoas da fotografia, de arte, figurino, enfim. E é muito legal porque, enfim, quem tá aqui agora, quer começar hoje, já tá, né, com uma grande oportunidade. A gente tá trabalhando numa próxima produção. Já foram 2 longas em Muriaé, sei lá, mais de, né,
20 curtas-metragens. E Tem o Euler Luz também que está sempre produzindo. Grande, né? Muita gente envolvida no set, então realmente movimenta muito. A Nanda já foi na primeira experiência dela já para uma gravação, para um set e tal, e você falou que começou muito no teatro e tal. Quando que você percebeu, tipo assim, que essa brincadeira foi se tornando realmente uma profissão, você foi para o Rio buscar e se profissionalizar, quando você percebeu, beleza, minha primeira produção, agora a parada ficou séria. Como você lembra, assim, desse momento, dessa virada de chave? Cara, então, eu tive um caminho ali no início que eu focava muito em atuar, né? Então eu fazia, assim, participações, né? Eu nunca peguei em televisão ou um filme grande personagens, mas eu tinha muito prazer, assim, curtia e valorizava muito e buscava muito mesmo, mesmo sendo participações. E isso me incentivou muito porque eu saí ali um pouco do teatro e tive a oportunidade de estar num set vendo, né? Sim. E assim, a gente fala que o cinema é a arte da espera. Então, no momento que você está num set como ator, principalmente, você espera muito. E essa espera eu usei para observar. Foi onde eu comecei a ficar curioso pela técnica. Aprendizado ali e entender qual era o balé né, que rolava naquele set. E aí, ainda muito a fim de atuar, eu tive um toque também do Carlos Scala, um grande toque, né? Nome. Que é o nosso cineasta, né? Pioneiro. Do Cezinha Rodrigues também, que é muriaense. E de abrir mais os olhos também para parte, né, Desculpa, bati aqui, né, Adi? A parte da estrutura, né, da técnica, não só ali do artista-ator. Sim. Né? Todas essas outras funções. E aí eu comecei a experimentar, me deu vontade. Scala me incentivou muito. Ainda com o VHS fiz o meu primeiro curto, que é A Lenda de Steve Mortinol, que era a galera do teatro, no Santa Marcelina e tal. E a gente usava esses espaços, né, que a gente tinha, que era o palco mesmo, o colégio e o cemitério. E aí o que me levou assim mesmo a querer o audiovisual, né? E infelizmente ter que deixar o teatro um pouquinho para voltar mais tarde, foi essa paixão de entender tudo que acontecia mesmo, né? De sair ali só de uma função do artista-ator e entender. E aí eu comecei a ficar mais interessado na direção. E eu descobri uma função, que é a nossa, por coincidência dos dois hoje, que além de dirigir, eu faço assistência também para outros diretores, somos assistentes de direção. Então, eu acho que o que mais... na verdade, o momento que eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, foi sempre. Foi desde de moleque mesmo. Não teve um momento assim, eu fiz isso e agora eu acho que isso pode ser um caminho. Cada etapa fez total sentido para a construção. Né? Foi acontecendo mesmo, assim. Bacana, e também tinha uma coisa, e tem uma coisa, né, que eu não quero perder nunca, que é essa vontade mesmo, essa paixão, e independente de muitas coisas, a gente, né, larga muita coisa para seguir, porque demanda muito tempo da gente, né? Demanda muita entrega. Né? Parece que é uma profissão de glamour, não tem nada de glamour. É glamour trabalho. Atores, no momento da estreia também só, porque no set lançamento é todo aquele glamour. Zero glamour. E pegando esse gancho, perrengue, assim, quais foram os maiores perrengues de produções que vocês já passaram, assim, que vocês lembram? Meu Deus, hoje não tem diário, o tempo fechou, era externa, tem alguma coisa nesse sentido que vocês... Eu passei por uma situação num set que a gente até conversou semana passada com um fotógrafo também, o Cardilo. Foi uma situação muito delicada no set de filmagem, muito séria, na verdade. Eu acho que foi a que mais me assustou. Acontece, acidentes acontecem. A gente tem que lembrar que somos todos seres humanos, né? Sim. Que estão... Todo mundo que está ali, cada departamento. Somos seres humanos. E a gente estava tinha que montar um equipamento gigantesco em cima, numa laje que a gente estava colocando uns canos para colocar a câmera ali. E aí, na verdade eram 2 câmeras, mas enfim. Enquanto estava nessa preparação, e o carro de cena embaixo, e era o filme do Planet Hemp, isso, do Legalize Já, que chama. E aí, em determinado momento, tinha ator, tinha uma criança no set nesse momento, o cano caiu. Escapuliu lá e caiu em cima do carro, no para-brisa, assim.
E, por Susto, sorte, né? foi um susto. A sorte que não tinha ninguém dentro do carro, e deu tudo certo, ninguém se machucou. Foi assim, mas todo mundo ficou parado sem, sei lá, meio segundo, assim, sem saber nem como reagir. O menino ficou super mal, né? Ficou super sem Daquele graça, susto mas deu na tudo hora ali, todo mundo certo. apreensivo. E a gente foi lá, colocou a câmera diferente, que, sabe, mudamos o mudou ali. enquadramento, deu, sabe, e resolvemos a cena A foi arte do feita. improviso ali. A arte foi feita. A cena foi feita. Isso é muito bacana, porque em muitos momentos assim, de pessoas que assistem o filme, vai lá e corre os créditos. A gente não tem noção da quantidade de pessoas que estão ali para uma minúcia de um parafuso que seja, para que tudo corra bem no set, né? Então, galera, valorizar cada função realmente do set, porque é uma equipe gigantesca para fazer acontecer, para chegar no cinema. Então, realmente, Não funciona sozinho. é uma galera que tem que ser valorizada. A gente precisa realmente valorizar cada função aí dentro das produções. Referências para vocês, assim. Quem que vocês miraram assim, nossa, eu preciso produzir como esse cara, eu preciso dirigir como esse cara. Quem são os nomes para vocês, assim, que são referências aí nessa caminhada? Então, cara, as minhas referências são minhas raízes de verdade, assim. Lógico que eu admiro, né, muitos cineastas fodões, assim, de nomes que a gente sabe internacionais, mas a minha referência e minha influência é o Carlos Scala e o Cezinha Rodrigues. São muriaenses que produziam e tem, assim, né, a nossa raiz aqui. O Scala continuou produzindo a vida inteira por aqui mesmo, o César foi buscar. Mas são essas pessoas e cineastas que eu admirei. Mas, assim, vou falar mais. Tem Humberto Mauro, né, que também... Acho que eu puxo muito pra gente sempre. Sim. Mas não é à toa, não. É porque eu vivi isso e História foi realmente o que me né? estimulou, incentivou. Agora, lógico que tem as referências dos filmes que a gente assistia e que não era Cinema um novo, cinema aberto. né? Do cinema novo, que é uma influência muito grande pra gente. Depois que Pô, a gente com entra certeza. e começa a estudar, né, um pouco, né, toda essa bagagem. Bacana demais. Agora, se é rapidinho, você tinha que ter falado O quê? do Cezinha, que essa história é maravilhosa. Qual? Foi perrengue? Foi o Que quê? você sempre ligava. Que é o início dele. E isso daí é genial, assim, eu acho essa história Então maravilhosa. joga aí. Não, é verdade, eu contei pra ela tem pouco tempo. Não, porque assim, pra eu ir pro Rio experimentar, eu foquei em duas coisas. Uma, eu ficava ligando, eu morava no bairro do Rosário, né? E eu ia pra Rua do Meio pra usar orelhão, porque não dava pra... Na verdade, eu tinha uma certa timidez da audácia que eu tava tendo naquele momento, né? Então, eu ia pra Rua do Meio e ligava, tipo, pra TV Manchete. Aí meio que colocava a voz mais assim. Falava, pô, eu queria falar um negócio aí de ator. Não, negócio de ator não, filho. Isso é produção de elenco. Ah, já aprendi. Na próxima Já vez eu jogando ligava. verde ali pra... Produção de elenco, tá bom, vou passar. Aí caiu numa produção de elenco, que era na época da Mandacaru. E eu fiz contato com um produtor que chamava Ivan Martins. E aí fiquei mandando, era carta, né? Eu não tinha na época nem computador. Era telefone e carta, e mandava carta com fotos e um currículo inventado, talvez. E aí, Só começou aí, ó. Muita experiência. E aí fui pro Rio, fiz o teste lá com o Walter Avancini, na época, era o Nossa. diretor, pra uma novela que ia entrar, que era do Paulo Coelho, Brida. E aí acabou que essa novela foi interrompida por uma questão de orçamento. Logo em seguida a Manchete fechou, e aí nunca mais voltou, voltei pra Muriaé. Foi quando me deu mais força aí pra movimentar no teatro. E aí eu descobri pelo Mé, abraço Mé, Marco Aurélio, grande comunicador aí nosso, né? Sim. E ator também. Descobri pelo Mé que tinha um cara de Muriaé, que era filho do Seu Jorge, antigo Império dos Ferros, e que ele ia me levar na casa dele pra eu conhecer num domingo, que ele vinha aí e tal, passar o fim de semana. Isso eu tinha, sei lá, 14 anos. E aí o Cezinha Rodrigues veio almoçar com o pai e tal, já tava morando no Rio, eu fui lá, o Mé me apresentou. A partir desse dia eu peguei o telefone, né, da casa dele e liguei até os 19 anos. Até que um dia, aos 19 anos, eu tava com meus amigos em Guarapari, passando as férias depois do colégio, aquela turma. Não, é do de segundo orelhão, ano. né, que se ligava. É sempre de orelhão. Sempre Aos de orelhão. domingos, todo dia, mesmo E o orelhão. orelhão. Aí um dia eu liguei nesse domingo lá, de férias, liguei pro Cezinha e ele falou, opa, tem sim, tem um trabalho pra você aqui.
Aí eu fui pro Rio fazer estágio no Sexo, Amor e Traição, em 2002, com o Jorge Fernando, Cezinha e Daniel Filho. Isso é bacana para mostrar que não tem nada de mão beijada, né? Realmente a espera, a procura. A pessoa às vezes fez um curso de teatro, tirou da RT, tá esperando ele cair no colo, uma oportunidade. Mas esse processo de ir atrás, de estar sempre atento ali, insistir, muitas vezes insistir realmente, né? O pra chato, ter essa Nossa, porta aberta. Mas você ligar pra pessoa todo domingo durante 5, 6 anos. Não é isso? Nesse, querer muito, né? Nesse não desistir aspecto, mesmo. eu e o Bruno, a gente batalhou muito. Tanto ele quanto eu também. Não tive ninguém que me indicasse, que tivesse ou família ou amigo. Não, absolutamente. Tanto que eu cheguei no Rio depois do longo e falei, agora. Fui assistir uma palestra na faculdade, aleatória, e aí era um produtor, na época chamava Margarida, hoje em dia não existe mais. E aí, quando acabou a palestra, eu só tinha feito aquele longa, o Quase Samba. Tinha um mês isso. E aí, e acabou, eu falei, oi, tudo bom? Meu nome é Nanda Castro, eu sou assistente de direção. Aí e era um cara que eu não conhecia, né? Mas ele chama Acioli, e ele trabalha com publicidade há muitos anos. Ele era macaca. Anos. Você conhece ele, aquele cara? Acioli do Rio, foi pra São Paulo depois, era de São Paulo. É carioca, mas enfim. E aí foi que eu comecei. Ele acabou me indicando na produtora, para uma amiga, braço direito dele da produtora. E eu comecei, assim, aos pouquinhos, mas com a cara e com a coragem. Sim, a gente tá falando dos bastidores sobre a coragem, né? Porque às vezes a gente tá com medo daquilo, mas vai com medo mesmo e a coisa acontece. Exato. E uma coisa que eu acho importante a gente tocar no assunto para ver como foi isso para você, até onde você chegou hoje. A gente tem muitas discussões aqui sobre o papel da mulher em vários cenários. E a mulher, em muitos momentos, ela tem que se provar 2, 3 vezes do que se fosse um cara naquele papel. Pra você tem, tipo, alguma situação que você... Nossa, eu tive que me provar muito mais, porque se fosse um cara que conseguiria mais cedo, você consegue enxergar isso na sua trajetória? Milhões de vezes. Infelizmente, acontece muito de... A gente comentou disso anteontem, eu falei isso. Eu tenho certeza que contando uma situação para ele, de um set, de um trabalho que eu fiz, que eram milhões de homens, só tinha eu de mulher, diretor, produtor e todos os departamentos. Deu tudo certo, eles me respeitam, não é nem questão de assédio, mas é tipo de ter que realmente provar, ter que marcar uma reunião para poder ouvir todo mundo, para poder chegar que todo mundo seja feliz, porque eu sabia que naquele cenário não ia dar certo. Sim. Entendeu? As pessoas, a gente tinha que ter o tempo de todos os apartamentos montarem, fazer o pré-light, que é a montagem antes da filmagem, num dia anterior. E eu passei um perrengue para conseguir. Em outro trabalho também, o Hyundai, que eu comentei com você, também foi muito difícil convencer os homens, sabe? Eu precisava tanto que o meu apoio foi o fotógrafo. Se ele ficava escutando eu falando com a produção, não é isso, não é assim, a gente tem que fazer dessa maneira. E as pessoas começaram a ouvir porque ele chegou, gente, a Nanda tá certa. A gente não tem que montar isso. Então, eu já passei por algumas situações, sim, de machismo. Hoje em dia, mas eu sempre me posicionei muito bem. E, assim, muito profissional. Eu levo todas as situações pro lado muito profissional. Sim. Eu não tô ali para discutir, para brigar. Eu tô aqui para fazer acontecer. E o seu trabalho fala por você, né? O trabalho fala... Eu não tô aqui para ficar querendo briga de ego, não. É isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem um plano de filmagem a cumprir. E tá todo mundo no mesmo barco. Então, o que eu sempre falo, não tô aqui para comandar, tô aqui para comunicar e todos os departamentos, eu quero ouvir todo mundo. Então, acaba sempre dá certo, né? Sempre. Mas esse papel da mulher, sim, a gente sempre tem que ser um pouco mais firme, sabe? Às vezes até mais, sabe? Eu não acho que gritar seria. Eu não odeio. Na verdade, no meu set, eu odeio que gritem. Né? Não faz sentido a gente ficar gritando. A gente tem que ser muito mais generoso e educado, né? Pra conseguir as coisas, na verdade. Você conquista as pessoas ali, todo mundo vai na mesma pegada, né? Mas pra gente aqui é muito bacana ver mulheres assim, tipo, é um termo que a gente usa, raçuda mesmo ali, tipo assim, no que quer e conquistando espaço. Porque a gente vê mulheres dominando o cenário musical, ainda com muito preconceito, né? Mas é muito bonito ver vocês, assim, ganhando esse cenário e pisando realmente no machismo, em toda essa construção social que precisa realmente ser destruído o quanto antes, né? Verdade. A gente sabe que vocês têm aí, tipo, grandes filmes, grandes produções que inspiram a gente aqui na identidade, inspiram, tipo, os muriaenses que miram em vocês para chegar onde vocês chegaram.
Qual foi, assim, a primeira produção que vocês fizeram, assim, que vocês acham que começou a dar destaque a mais o nome de vocês, assim, para a cidade e para o mundo? Porque tem produções que vocês fizeram que ganharam o mundo aí. Sim. Quer falar? Pode falar. Bom, cara, assim, trabalhei em muitas produções que eu me orgulho e que fizeram, assim, de certa forma, sucesso, mas eu acho que o que mais marcou pra mim foi A Luta. Foi um filme que eu fiz aqui em 2016, que nós rodamos em Muriaé, com uma produção de elenco toda local, né, com atores aqui, e foi surpreendente pra gente, assim, o filme realmente A proporção que ganhou o mundo, né? O filme foi para Alemanha, foi para Portugal, foi para França. E assim, mais do que isso, né, de ter saído, eu acho que ele conquistou o Brasil, assim, porque, nossa, o filme ele viajou para praticamente todos os estados e os maiores festivais, né? E ele premiou praticamente, assim, todas as funções, de figurino, elenco, maquiagem, figurino, arte, enfim, fotografia. E isso foi muito especial, sabe? Pra gente, porque era o nome de Muriaé, uma história que aconteceu aqui, foi romanceada. E, enfim, acho que esse filme que foi o que mais me marcou, assim. Não é um sucesso, né? Como a gente tá falando de um sucesso nacional, de um longa-metragem ou de uma produção mais, sei lá, global ou de streaming, né? Mas é nosso. Então, sim, total regional, elenco regional, então, tipo, o valor é imensurável aí, né? Exatamente, eu acho que a busca também, ele correu muito atrás. Eu não trabalhei nesse filme, mas eu sei da luta que foi. A luta foi. E é muito, realmente, é muito gratificante, imagina, muito orgulho, ele tem que sentir muito orgulho mesmo. Abraçar dessa oportunidade. É um filme de todos, assim, né? E o Fernandinho com a gente também, que você já estava acompanhando até por estar mais próximo. A culpa de eu estar no cinema por causa dele. Também, né? Do Fernandinho. Tem isso. A Dília. Não. O sopro aqui da produção. Então, eu acho assim que foi. Agora, é muito legal também, né, sair e trabalhar nas produções maiores de outras pessoas pra gente aprender. Então, aí eu acho que tem muita coisa, né? Acabou de fazer agora, a Nando fez o do Lázaro. Eu fiz um filme agora com os atores do Nós do Morro. Primeiro filme, né, do Nós do Morro. Reencontrei o Juan Paiva. Mandou um abraço para nossos amigos de lá. Fiquei 3 meses, né, tendo essa vivência no Vidigal, com esse grupo que tem 35 anos, criado pelo Guti Fraga, né? Sim. Um cara, exemplo aí para muitos, né, de ONGs e que centros resiste, culturais. né? Porque a gente sabe a realidade do nosso país, a realidade das favelas, e um projeto ganhar essa força e resistir, tipo, Não, é incrível, assim, um filme com 47 atores e todos de comunidade, todos do Nós Morro, ou de outros grupos, né, culturais, assim, de ONGs e de associações. Então esse foi realmente também, eu acho que a festa de Léo, ano que vem vai estar aí nos cinemas. Top. Conta pra gente um pouquinho, Nanda, sobre esse último filme que você produziu com o Lázaro, como foi esse processo, conta um pouquinho pra gente. Foi um filme foi, acho que um dos maiores projetos que eu tive a oportunidade de fazer. Foi bem grande. Foi um filme musical. Massa. Então tinha uma grande complexidade das cenas, né? Porque tinha a parte da fala, o diálogo normal, e depois entrava a coreografia, né? Entrava a parte musical, literalmente, Sim. com bailarinos. E a gente filmou em São Paulo. E foi um filme baseado, são 4 filmes que foram filmados, que tá na Amazon. E a gente fez o nome era Um Ano Inesquecível, a estação outono, que tinha verão, primavera e inverno. A gente fez esse do Lázaro, foi o outono. Então a gente filmou lá em São Paulo e foi um filme gigantesco. Foi o maior filme que eu já fiz. A gente parou a Paulista. Quanto tempo fez a produção? A gente fechou, a gente começou... o pessoal já tinha começado. Eu estava em outro longa lá no Rio, então assim que acabou eu fui para São Paulo, voltei, né? Eu fiquei de setembro até dezembro. Na pré-produção e filmagem. Só que
como era muita coisa, era muitos bailarinos, era bailarinos profissionais, não profissionais, figuração, e tinha que ensaiar as coreografias. Então, a produção, a gente filmando, em paralelo, as atividades iam acontecendo, né? Uma mistura de vaidade. É Elenco, bailarino. Nossa. Ei. Eita, não. Três Você high falou school. tudo, imagina. Não, eu fiz High School Musical, o Desafio, que foi uma versão brasileira do Disney. Tá? Tem essa Vivi isso. Eles- de Nossa, eu lidar passei por com umas... esse, né? o ego, com esses né? universos, na verdade. Todo mundo é da arte, mas é isso. Chega uma hora que tem que ter alguém ali pra ser maestro, é isso, né? Não, mas Porque ninguém pode brilhar mais que ninguém, tem que estar ali. É. Tá aí equilibrado, né? Mas foi muito gratificante ter tido essa oportunidade. Foi um desafio muito grande. E conheceu o Lázaro aqui em Muriaé, no terceiro longa, segundo longa, na verdade. Foi. Bom, o Muriaé tá virando ponto de encontro aí dos gigantes, hein? A gente fez o Correndo Atrás, né? O Bruno também trabalhou nesse filme. Foi 2016, eu acho. Foi? Foi 2016, né? Fala aí, diretor. E aí foi um filme bem grande também, né? Outro Foi. marco pra Nossa, cidade foi aqui. enorme. Bem Parou a legal, cidade né? toda. Foi Globo Filmes. E o Adílio tava também. Né? E esse E era com o Lázaro. E foi aí nesse momento que a gente se conheceu. grande Bacana. elenco também, né? Não, Lázaro, grande Pereira, elenco. nossa. Agora, a gente fala que tem 2 filmes, né? 2 longas de Muriaé, mas na verdade tem outros longas que foram rodados, só que com pequenas diárias. Ano passado foi rodado aqui uma cena do filme Ari Barroso, que vai ser um filme, assim, histórico, obviamente, incrível. Nossa. É um filme do André Weller, né? Um grande diretor que conseguiu incentivo através de um encontro que fizemos com o polo do audiovisual da Zona da Mata, através da Energisa. E fomos contemplados aí, né, com esse filme. Foi rodado apenas um dia aqui, uma semana em Ubá. O resto é realmente material de arquivo. Mas um filme incrível, com autores E como... uma equipe Uma monstra. equipe monstra, né? Veio Lula na Carvalho, fotografia, que é um Lula fotógrafo Carvalho, muito né? famoso, Nossa. assim, na nossa área, sabe? e o Lima Duarte, né? Como o Ari Barroso. Consagrado, né? E um filme sobre um conterrâneo nosso, né? O Ari Barroso, ele nasceu em Ubá, né? Durante muitos anos viveu lá. E ele foi contemporâneo do nosso querido Alcir Pires Vermelho, que leva, né? Que é homenageado, leva nome aí na lei de Lei de incentivo. incentivo municipal aí. Então, o Ari e Alcir, durante um grande período, aí, caminharam juntos, né? 2 músicos, compositores, e que a gente também tem muito orgulho. Então, vai ser lindo aí ter Ari Barroso, também filmado em Muriaé. Massa. Muito massa. E tem a família Dionte, É do Ala verdade. Minas, que fizeram também aqui na Pedra Família Santa, Dionte. algumas estradas de terra. Então, a gente mesmo tá Maravilhoso. esquecendo já Olha aí, ó, de contar. A lista tá extensa aí, né? A gente tem visto aqui, principalmente a gente que vem aí dessa expressão de tirar leite de pedra, porque quem tem a vontade de fazer acaba fazendo ali sem recursos e tal. E a gente falou em alguns programas aqui sobre a importância do incentivo, das leis de incentivo. Como foi para vocês, assim, começar com, às vezes, pequenas produções? Você falou também do Chão de Minas lá atrás e tal. E hoje ter essa visão de lei de incentivo para conseguir fazer grandes produções e realmente ganhar aí, tipo, cada vez mais o cenário. Sim. O primeiro contato com o edital realmente foi aqui na cidade, né? Nós tivemos aí, não sei falar aqui quantos anos tem a lei, antes ela era um fundo, começou como um fundo municipal, e desde o início nós conseguimos tirar alguma coisa, né, do papel, porque assim, na verdade, antes das leis, como você disse, a gente tirava leite de pedra mesmo. Bate aqui, bate ali, pede patrocínio aqui. Eu ali, comecei produzindo assim, tipo, eu pegava um papel em branco e aí trazia uma referência do que seria ali um cartaz e embaixo fazia uma boneca com os quadradinhos e eu ia no comércio, tipo, vou lá na Gabi Modas porque a Priscila estuda comigo, a mãe dela vai me patrocinar. Coloca seu nome aqui, ó. Aí eu batia lá e falava, ó, queria um patrocínio para essa peça, ela vai acontecer durante tal período assim, assim, assado. E aí o nome da sua loja vai vir para esse... Tô batendo toda hora. Vai vir para esse cartaz, né? Enfim, era isso. Então eu produzia com um comércio local mesmo. E aí quando tive oportunidade com as leis, eu demorei muito a me adaptar e aprender. Tive uma certa dificuldade. Né, até eu acho que a gente tem que incentivar muito
como fazer, né? A gente já sabe que né? hoje existem esses editais, as pessoas estão mais informadas, mas eu acho que tem que ter a ferramenta ali, acho que tem que incentivar mais, até dentro dos projetos, de ensinar as pessoas a escreverem um projeto, prestarem a conta. Sim. Porque não é difícil você conseguir, mas se você não tem uma experiência, a pessoa pode, infelizmente, se estrepar, porque você está mexendo com, né, com um dinheiro que não é nosso, que é um dinheiro público, e para uma serventia do bem comum, que é cultural, que é informar, né, que é manter a cultura viva, que é comunicar. Então, assim, é muito legal, sempre gostei muito e sempre incentivei as pessoas com isso a entrarem mesmo, mas confesso que no início tive bastante dificuldade. E depois, sim, fui encontrando parceiros que entendiam mais naquele assunto determinado, e aí consegui tirar mais as coisas do papel através de leis, e não só autoral, né? Que a gente também, por não conseguir, às vezes, acaba investindo, correndo atrás de outros recursos, né? Sim. Não, total. Eu acho que a gente realmente depende. Sozinho é tudo muito mais difícil, entendeu? Você consegue, você vai conseguir. Mas, igual ele falou, conhecendo pessoas com mais know-how, com mais a parte burocrática, de como inscrever nesse edital e documentação. Então, assim, eu também tive uma super ajuda e eu comecei a me sentir um pouco perdida nisso. Eu falei, gente, meu Deus, mas é complexo. Aí eu comecei a estudar mais sobre a Ancine. Eu fiz concurso uma vez para Ancine. Já tá falei, não, preciso. Aí até fui fazer pós-graduação, sabe, para aprofundar um pouco. Mas eu acho que é na prática mesmo que acaba aprendendo mais, né? Sim. Porque muda muito, né, Nana? Muda muito. Sim, às vezes os editais, eles, enfim, até a gente vai se adaptando aí. Uma meta nossa aqui na Identidade é tornar isso o mais acessível possível. A gente tem trazido pessoas aqui para desmistificar todo o processo burocrático de vários editais e tal, para que as potências, como vocês falaram aí, nós do MOA, essas potências que a gente tem nas comunidades, elas venham cada vez mais para o cenário e realmente ganhar aí a cena. Você também teve uma participação num marco aí da infância de milhões de pessoas aí, que foi Menino Maluquinho. Conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência. Então, Menino Maluquinho também foi uma parceria com o Cezinha. Eu tinha feito em 2002 Sexo, Amor e Traição. E em 2005 eu fui pro Rio para fazer Menino Maluquinho. Eu entrei na produção da série. Eram 7 meses, né, de projeto. Cara, foi um sonho mesmo, porque imagina, né? A gente ter esse contato com o Ziraldo desde sempre, né? Sensacional. E depois poder trabalhar numa obra, né? Que contempla todos esses personagens de uma forma live action, né? Sim. Encontrar essas crianças que, né? Vão trazer essa... Materializar toda aquela... Materializar exatamente o nosso cartoon ali do Maluquinho, da Julieta, do Bocão, né? Nossa. Do Sugiro. E foi incrível, porque estava do lado ali do mestre, né? Aprendendo sempre. E foi onde eu fiz as minhas poucas e melhores amizades, assim, lá no Rio, que eu levo pra vida. Menino Maluquinho já tem, se eu não me engano, quase 18 anos, né? É isso. 17. 17 anos. E, cara, era Nonato Estrela, né? Zezé da Alice, eram pessoas assim do cinema que já encantavam muito, né? Eduardo Galvão, mineiro, bom ator pra caramba, e o Vaninho. E aí tive a oportunidade de trabalhar na série, em um dos episódios, como o Nonato, era uma homenagem da Ana Mulaert, que a Ana Mulaert era roteirista, né? O Ziraldo é a Concepção, mas pra série da televisão quem escreveu era a Ana Mulaert. E ela fez uma homenagem ao nosso fotógrafo, que era o Nonato Estrela. E aí, nesse episódio, eu faço o Nonato, um personagem, foi uma homenagem dela pra ele, né? E que era um contador de histórias, um cara que era um recreador de um acampamento, de um clube para crianças. E aí eu apareço em 2 momentos ali da vida do Maluquinho, com 5 anos e depois com 10 anos. E o Maluquinho de 10 anos, que é o Pedro Sabac, hoje em dia faz assistência de direção comigo, um cara que tá aí sempre nos filmes, fez Além da Ilha, comigo e Cezinha também, com Paulo Gustavo. Que massa. Muito legal. Então, uma série que marcou muito mesmo. Valeu a pena cada ficha gasta no orelhão lá atrás, né? Lá no começo. Com certeza. É isso, não desistir nunca, né? A luta, não sei se você chegou a comentar, eu acho que não, mas a luta foi uma oportunidade que
próprio Cezinha deu A pro luta, Bruno. a luta, na verdade, o Cezinha me chamou pra fazer como assistente dele aqui em Muriaé. Acabou não acontecendo. E aí, 17 anos depois, eu tinha 17 anos quando ele me chamou. 17 anos depois, eu filmei como diretor. Nossa. O roteiro dele, né? Mas com total autonomia e liberdade. Sem ele estar junto com a gente, infelizmente, na execução. Ou seja, deixou o roteiro aberto. E que foi muito bonito, porque é um roteiro sobre a vida, né? De um tio-avô dele. Fala muito da família dele. Mas que eu me identifico muito, né? Eu também sou... Minha família também é do interior. Sim. Também é da roça, então... Essas vivências são bem eu parecidas. compartilhava muito com isso. E aí foi incrível, realmente. Foi muito bonito, porque né, eu tinha 17, fui filmar com 34. É o que você falou da arte da espera, né? Realmente é ter essa paciência e aprender em cada processo, em cada ano que vai passando. E falando de grandes nomes aí, grandes gigantes, a Nanda falou que começou ali com a dança, já estava imersa nessa arte. E da Valéria Bruno, vale. Sim, importante mencionar. Consagrada aí, Valéria. Cheguei a dar aula lá também, né? Também deu aula depois. Né? Dei aula, gente. E você, como foi esse processo que você hoje acabou trabalhando em alguns clipes da Anitta, que é uma outra gigantesca no cenário brasileiro e no mundo? Teve alguma ligação com essa paixão pela dança ou foi ali pelo processo mesmo do cinema? Como foi isso e como foi para você produzir esses clipes? É muito incrível. A verdade é que eu sempre fico muito feliz quando eu pego algum projeto que tenha dança. Eu me acho internamente. Eu falo, dá vontade de falar assim, olha só, eu fiz Valéria Bruno. E, assim, na verdade, foi incrível. O primeiro clipe que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer com a Anitta, foi o Grow From Rio, que foi um clipe muito grande. E a gente filmou, eram muitos figurantes, foram 2 diárias, tudo bem complexo, né? E eu participei, foi maravilhoso pra mim, porque aí eu fazia a segunda assistente de direção, nessa época foi 2020, no meio da pandemia, inclusive, foi bem complexo, foi bem difícil filmar. Toda uma logística bem... Toda uma logística, muitos testes de Covid o tempo inteiro, muitos figurantes, mas enfim. Eu participei, eu ficava com ensaio, a passar a coreografia para os bailarinos. Pensa. Eu tinha que filmar o ensaio, então eu tava em casa, eu colocava a música, parava a música, pode deixar que eu falo, eu cortava, eu falei, parar agora. Então eu tava me achando. Viu, como tudo é importante, né? Não, e assim, eu acho que tem muita... A dança me deu muita experiência, de uma certa maneira, de cena, sabe? De passagem, de como posicionar, até de comportamento do profissional também. Sim. De como lidar com algumas situações, até de luz, de onde passar, nunca passar na frente, né? De uma pessoa, de um ator, enfim. E me deu muita visão mesmo de cena, de direção artística. E eu fui vendo isso na prática, na verdade. Não era uma coisa que eu tinha percebido. Na prática, eu ia vendo, nossa... Até a contagem, né? 1, 2, 3... Até de 1 a 8, né? De 1 a 8, eu fazia mentalmente no set. Porque passa a figuração, vai no quadro, vai no 3. A hora que eu vi, eu falei, gente... tô achando que eu tô dançando aqui. E foi esse Grow From Rio, né? Que você me perguntou. Foi muito desafiador. Mas muito foi representativo muito bom. também, um clipe, tipo assim, que mostrou, tipo assim, porque a galera glamoriza muito o Rio e, por outro lado, olha só o lado ruim. Então, acho que conseguiram colocar 2 lados do Rio, assim, muito presentes, verdadeiros de uma forma artística e estética sensacional, né? Não, foi maravilhoso. Tínhamos peso também, era o Lula Carvalho fotografando, o Fernando Young, que são nomes muito marcantes, assim, como fotógrafo no cinema, e contando a história dela, né, a realidade. Sim. A música fala um pouco disso, né, de Honório Gurgel, né, Honório Gurgel, de onde, que é a área dela. Outra que leva Honório Gurgel para o mundo e valoriza. Tem orgulho, verdade. Conta um pouco a história dela, então foi muito gratificante. Fiz algumas outras coisas com ela, mas esse foi o primeiro, assim. Aí depois a gente até fez que foi bem complexo também, na verdade, foi o Free Fire, que lançou o boneco dela, que foi bem animado, foi produção Hollywood, no sentido de equipamento, muito sabe? Proporção. E a Anitta que investe, né? Eu acho muito foda, assim. Outra mulher que representa e ganha o cenário aí, apesar de chuva de críticas, assim, ela tá sempre remando contra a maré e posicionando a mulher, tipo, em lugares
inimagináveis, não só tipo, nessa área do cinema, do audiovisual, mas na área do empreendedorismo também. Então, realmente, é muito bacana ver mulheres brasileiras ganhando aí o Com mundo. Né? certeza. Cara, eu fico muito feliz de ver essas produções no videoclipe, porque a gente entramos num esquema aí de um tempo para trás até agora, que as gravadoras, os artistas investem ali nos videoclipes, na verdade, com menos estrutura, menos verba, mais vezes. E a Anitta, por ter, né, todo um aparato, enfim, toda a estrutura que ela tem, ela produz cinema ali no videoclipe. Cada clipe é uma e aí mega traz, produção, traz assim, poxa, né, fotógrafos e equipe E ela cinematográfica. Eu O acho Girl From fantástico. Rio, ela investiu do dinheiro É. do bolso dela. O Na Free maioria Fire, das não. vezes, né, ela coloca, né? A maioria das Coloca. vezes ela é produtora, quero dizer. Sim. Tá dirigindo, na verdade. A Anitta já tá dirigindo. Ela dirige. É. E Ela você acaba também, dirigindo. tipo, já tem produções nessa área de clipes musicais, né? Adoro clipe. Como que é pra você? Você produziu aí o clipe da Roberta Campos. Sim. Na verdade, foi a primeira vez que eu dirigi, né? Já fiz muitos videoclipes como assistente de direção. O primeiro clipe que eu fiz, então, foi da Roberta Campos. Eu conheci a Roberta dirigindo meu primeiro programa na TV. Eu fui convidado pelo Darcy Burg, saudoso já. Um cara fantástico que produziu mais de 60 DVDs. Na época que a gente chamava de DVD, tá, gente? Sim. Né? DVD era quando o artista ia fazer um show completo e ele era todo filmado, né? Hoje a gente chama de clipe, sei lá. Mas era esse isso. material físico, mas tipo, a galera acessa de E aí vários tive esse lugares. contato com esse diretor e foi muito legal, ele me ensinou muito. E teve um programa no Canal Brasil que chamava Tô Chegando. E eram músicos que estavam chegando no cenário musical, mas que tinham uma bagagem. Foi onde eu entrevistei e conheci a Roberta, ficamos amigos. Eu troquei com ela o filme A Luta, né? Ela compôs 2 músicas, Mas... uma tema e uma dentro do filme. E foi muito bonito, foi muito agregador pra mim e pra ela também, porque ela queria muito fazer trilha pra cinema e eu queria muito ter uma composição original. Uma troca generosa. Foi aí, uma né? troca linda. E ela me chamou quando ela fez Minha Felicidade, que era a abertura da novela Sol Nascente. Esse clipe lançou na Rolling Stones Brasil e me surpreendeu muito, porque por ser meu primeiro, assim, foi um grande desafio. Não tinha um orçamento grande, mas como tudo que a gente pega, a gente tenta Sim. colocar o máximo. E foi um grande aprendizado, não só como diretor, mas como produtor também, que eu tinha que produzir pela primeira vez no Rio. Né? Eu estava num caminho sempre de direção. E aí, quando eu vi, eu estava produzindo esse videoclipe, que foi em Grumari, numa praia, uma locação difícil. Tinha um Fusca atolado na areia, com uma fogueira. Enfim, foi filmado de 2 da manhã às 8 da manhã só. De 2, porque pré-produção, o sol nascia 4h30 da manhã, enfim. Mas amo esse clipe, assim, me marcou muito. Foi a primeira oportunidade aí de estar assinando, né, uma direção em videoclipe. E pra ela e pra gente também foi de grande sucesso, assim, né? Um clipe que, sei lá, acho que deve ter quase 20 milhões de acesso. Massa. E que projetou mais ainda a Roberta, né? E logo na sequência ela me convidou pra fazer o clipe do Abrigo, da música Abrigo. Que era uma outra, uma música também, tema de novela, não de abertura, mas de personagem. E que foi muito legal também. Então foram esses 2 primeiros aí que eu fiz com a Roberta que me levou um pouco para esse universo aí da DEC Disc, da Warner, né? Da Som Livre. Massa. É muito bacana ver como são as costuras, né? Vocês sempre estão com um projeto conectado no outro, meio que sem pretensão, mas estão sempre aí, um puxando o outro e cada vez mais ganhando esse cenário. Verdade. Uma coisa que eu acho importante, a gente estava comentando até nos bastidores, sobre paixão. A gente sabe que o audiovisual tem várias vertentes aí. A Nana estava comentando sobre peças publicitárias e tal, algumas produções. O que hoje, vocês que transitaram por várias áreas, tem o coração de vocês? O meu é mais videoclipe, o meu é mais curta, longa. Tem algo que, tipo assim, não, isso aqui tem meu coração. Como que é pra vocês hoje, olhando Pra mim tudo é assim? ficção. Ficção é o que tá. mais instiga, né? Um longa, uma série. A gente realmente se envolve. Que eu comentei com ele sobre peças, né? Sobre publicidade. Que eu já me envolvi super, sempre me envolvo. Tem uma história
até uma publicidade da Vivo, que eu fiquei super envolvida, o ator era síndrome de Down, então, assim, era uma criança, então eu super me envolvi, era uma história, contava uma história. Mas uma ficção longa, a gente realmente se entrega, a gente entra no roteiro, a gente decoupa, a gente faz análise técnica, né? Sim. Inteira. Ele tá dirigindo, ele já é o diretor, né? Ele não precisa tanto fazer isso hoje em dia. Eu gosto muito de documentário também, mas eu aprendi. Fazendo, eu fui me apaixonando. Documentário acho que antes, é muito... como espectador, não era tanto. Hoje me pega muito, sim, o doc. A forma de fazer Também. o doc também. Que massa. É verdade. Eu acho que isso está muito ligado também a propósito, né? E o que a gente está comunicando. O audiovisual é uma potência, assim, para a comunicação. E hoje, no lugar que vocês estão, o patamar que vocês alcançaram, o que você, Nanda e Bruno, o que vocês têm mais necessidade de voz hoje? O que vocês querem falar para o mundo, assim, através da produção de vocês, assim? O que vocês acham necessário nesse momento atual que a gente está vivendo, depois de muitas pancadas aqui que a gente tomou, principalmente na área cultural? O que é o propósito de vocês hoje com a arte de vocês? Quer começar? Eu acho que é complexo, né? Uma pergunta complexa, inclusive, porque a gente pensa, a gente quer crescer profissionalmente e para produzir, o que eu penso muito no lado das mulheres, assim. É muito difícil quando eu quero me colocar de alguma maneira, ou quando eu tenho uma visão que eu acho que vai agregar, ou que vai impactar. Quando eu penso... Eu gostaria muito de poder fazer algum filme, de trazer até experiências minhas de mulheres, que seja documental, que seja... Mas que realmente valorize mais as mulheres no mercado. Que seja, principalmente no cinema. Então, eu me sinto... Me pego, às vezes, muito refletindo sobre isso. Como que eu posso agregar nesse papel? Para mim, tudo foi muito difícil, principalmente sendo mulher, sem apoio, ou com... Não tive apoio, né? Na verdade, eu tive apoio, sim. Seria ingrato eu falar que eu não tive apoio. Mas eu sei da dificuldade Uma segunda milha que você tem que andar aí para... Eu sei da dificuldade que é. Então, facilitar esse processo e tornar as coisas muito mais igualitárias no sentido de gênero, de homem e mulher, eu acho que já ia fazer total diferença e me sentir grata por estar ajudando nesse aspecto, sabe, das mulheres. Massa. Você, Bruno? Então, acho muito bacana, né, o que a Nanda falou, e incentivo muito também, assim, essa força, né, que cada vez mais a mulher tem que tá buscando e ultrapassar nessas barreiras mesmo, e tá cada vez mais no cenário como protagonista e líder. Mas eu acho que acho que na minha arte eu tento, na fantasia, que é o caminho que eu quero seguir talvez para sempre, não sei. Dentro da fantasia eu tento incentivar uma realidade mais amorosa, mais verdadeira e mais pura, como nós éramos, de repente, assim. Um mundo ideal para se viver, assim, de certa forma. Como forma de família, que eu digo, e de amizades. Nossa. E convívio social. Por que eu estou falando isso? Nos meus filmes eu trabalho muito a amizade mesmo, o sentimento próximo, familiar, e a nostalgia, né, do que a gente não tem mais, né, que são as brincadeiras, resgatar a infância. Sim. A infância mesmo, de pés descalços. Raiz ali, né? Não com tablet só na mão, um game, enfim. Então, acho que eu tento buscar essa nostalgia das coisas boas, do que era bom de viver, né? Então, eu falo muito dos interiores, não só do interior, que é aqui, né? Tá aqui na cidade ou na roça, mas os interiores das pessoas. E tentando mudar aquela realidade. Tipo, fazer um filme, ele pode ser de época. Se ele tá dentro do contexto da fantasia, eu posso, sim, mexer um pouco ali, né? Eu posso tirar a figura da década de 80, da personagem que era empregada, que servia a mesa e depois voltava ali pra cozinha, e ela tá sentada e comendo junto com aquela família naquela época. Ali, né? Graças a Deus, hoje é assim, espero que seja assim na casa das pessoas, mas realmente o que a gente vivia de realidade nessa década não era tão assim. Então, quando eu vou falar dessas décadas, eu tento dar uma
repaginada, não é porque eu não quero mostrar a crueldade que acontecia, né, no tratamento de pessoas para as pessoas, ou preconceito, ou racismo de qualquer forma, mas porque é isso. Eu acho que se a gente está querendo levar uma leveza dentro de filme, é diferente de você fazer um documentário, que você tem a missão, você é um portador da verdade. De documentar aquela realidade. De documentar aquela realidade. Agora, se eu tenho, né, em minhas mãos aí, o poder de levar um pouco, o poder no bom sentido, de levar um pouco de fantasia para as pessoas, que essa fantasia traga também um pouco de realidade, que essa realidade não seja tão dura. Sim. Mas sem olhar também para as questões, né? Eu acho que dentro de um filme também eu trato muito drama, né? Discussões O pai, necessárias sim, ali, o né? pai, sim, que não vai só conversar com o filho e acaba se excedendo e agredindo. Vou levantar essas temáticas, mas é para conversar, é para ser discutida, não só apontada. Sim. E Reflexão. é pra gente refletir, né? Pra colocar ali. Mas sempre tentando ter um lado mais suave, porque eu acho que a gente já vive tanta coisa e já sofre tanto que... E tem tanta coisa enraizada, né, desse nosso passado, né, das nossas histórias. Isso que você falou de colocar uma ajudante, né? Sim. Sentando, fazendo o inverso, sabe? Fazendo o Sim. inverso. Isso é muito mais inspirador. A pessoa vai olhar, nossa... Mas que A gente diferente. nunca ouvia a história dos bastidores, né? É. De repente vem uma pessoa que estava nos bastidores. A gente tava no ganhando set de protagonismo Sacis, por exemplo. Aí tava, né? Eu tinha colocado, um médico ou médica, não tinha um personagem, alguém ali definido, né? E aí alguém questionou, me falou assim, não, mas esse filme não é na década de 80? Eu falei, não, ele é temporal, ele tem uma atmosfera dessa década, de 80 e 90. Mas assim, mas por quê? O que tem a ver? Ah, não, porque será que teria uma médica negra? Eu falei, por que não? Vai né? ter- E nem preciso pesquisar. Até quando isso vai tipo- ficar essa É, eu- construção, Aqui vai ter. assim, né? Exato. A médica é uma doutora, sim. E as mulheres, né? Tipo, de tirar a mulher ali da casa, né? De ser uma mãe só e uma dona de casa. E ela faz faculdade. Na década de 80, ela faz faculdade. Ela pega a Kombi pra ir pra outra cidade, Sim. todo dia, de segunda a sexta, pra melhorar ali a renda da família dela, pra ela ter, né, a autonomia e a liberdade, né, que toda mulher merece. Então, é muito legal isso, você poder também desconstruir, Sim. né? Mudar realidades aí. E aí, pegando o gancho em Sacis, 2023 tá aí, grandes produções chegando aí. Conta pra gente o que a gente pode esperar dessa grande produção que tá vindo aí. Poxa, Sacis é um sonho, assim, cara, porque nós fizemos primeiro A Luta, né, que foi feito aqui em Muriaé, meu primeiro filme, assim, que consegui levar para festivais, como nós já falamos aqui hoje um pouco. Mas Sacis tem uma coisa muito dessa nostalgia que a gente estava falando também agora há pouco, porque é a minha infância, assim, é tudo que eu acreditava de lúdico e ao mesmo tempo com uma realidade cruel ali da roça, né, no sentido Sim. de estrutura, mas que engrandece também esses personagens, né? Então, assim, o filme ele conta a história de um menino, né, que mora numa cidade interior e ele é muito arteiro, ele apronta muitas coisas, como, né, todo mundo com certeza conhece Só na um traquinagem. menino desse. Uma referência até menino maluquinho mesmo, assim, sabe? E ele tem uma irmãzinha e tudo que acontece, ele põe a culpa no Saci. E aí, a partir desse momento, o Saci, talvez, comece a fazer coisas para que a culpa caia nele. Então o jogo inverte. E aí, para ele se livrar desse pestinha, desse personagem, né, que tá sempre ali armando, mas por enquanto invisível, ele tem um papo com um tio dele, que é o tio Laurentino, que já teve uma vivência na infância. E aí o Laurentino incentiva esse menino a ir pra mata, né, num dia de muito vento e poeira, na busca da captura desse personagem. Por que ele quer buscar esse personagem, né? Ele quer que ele pare de perturbar, né? Ele já cansou até de fazer mesmo as artes dele, porque o Saci já tá assumindo tudo. Então, ele capturando, ele quer pedir para que o Saci pare de fazer isso. E a única forma é prendendo na garrafa
e assim que você tira ele da garrafa, num dia bem quente, que os olhos da gente começam a arder, queimar de sono, muito sol, aí ele toma forma e ele passa a ser ali um companheiro, né, de quem capturou. E aí, pegando a carapuça, você pode negociar, pedir para que o Saci faça o que você, né, tiver desejando naquele momento. E nessa saga de buscar o Saci, a irmã do menino tem um acidente que ela é interrompida numa estrada de terra por uma senhora, que é a personagem da Cuca, que é feita pelo Ivarindo Campos, né, que trabalha lá na Fundarte. Foi um dos meus primeiros alunos de teatro. Tá fazendo esse personagem que é a Matilda Pereira, a Cuca. Não tem uma definição ali, mas representa esses dois personagens, né, mais sombrios, bruxolescos, que são nossos, brasileiros, obviamente, e que foi muito legal. E aí, a partir daí, essa menina é enfeitiçada, então, a irmã. E aí, a saga do menino é como salvar a irmã. E o Saci ajuda. Aí, com isso, eles passam por uma reunião de sacis, pela cachoeira com a Yara. Uma grande aventura. Então, expectativa muito grande. Um filme feito por muriaenses. Queria falar mais uma vez o solo regional aí. Cataguasenses, leopoldinenses, né? Amigos do Rio também, de São Paulo, Belo Horizonte. Mas muito, muito nosso mesmo. E com uma história nossa, que se passa aqui na década de 80, 90. E a gente tá feliz pra caramba, né, de ter conseguido. Foi através do Polo do Audiovisual da Zona da Mata. Antes disso, da Lei Rouanet, aprovado em 2018. Aprovei esse filme no meu CPF, não foi uma produtora. Então tem muito carinho, né? Tô muito de perto em tudo. É um filme realmente muito artesanal. Sua digital impressa ali, né? Todos os detalhes. Tá muito lindo. Olha, olha que eu não assisti o filme. E quando a gente vai ter acesso a as cenas estão muito lindas. Agora, em janeiro, a gente vai soltar um teaser. E a expectativa é pra estrear depois do Carnaval. Massa. É isso. E você, Nanda, como tá aí, tipo, essas últimas produções? O que a gente pode esperar aí de Nanda Castro para 2023? Como tá aí, ó? Nossa, eu tô com muita expectativa sempre, né? Fazer o quê? A gente tem que sonhar alto. Sim. E vai ser. Tem muita coisa acontecendo, né? Sempre, graças a Deus. Tem muita série esse ano. Eu acho que a gente vai ter muitas produções, né? Agora com esse governo, sim. Isso aí. Viva a cultura. Viva! Não, eu não tenho nenhum projeto específico para agora, só algumas coisinhas, publicidade e tal, mas vamos startar, acho que janeiro, fevereiro a gente já vai ter mais uma assertividade, assim, Mas, né? Acho que depois de fevereiro tudo vai mudar. Isso aí. Né? Novas perspectivas Ancine, aí, né? oportunidades. Ancine, né? Voltar a atuar, né? voltar. Tava meio parado. Meio não. Totalmente. Poxa. Isso aí. Galera, estamos chegando aí ao final, reta final do nosso programa. Confesso que eu relaxei aqui durante, porque eu vi que os gigantes são gente como a gente aqui. Gigante nada. Foi um prazer gigantesco realmente falar com vocês aqui, ter essa troca com vocês, porque para nós, que como eu disse, vocês são grandes inspirações, pessoas que a gente mira para chegar aí, pelo menos 50% do que vocês já produziram, aí já ganharam o mundo. Então, é um prazer imenso receber vocês aqui, ter tido vocês com a gente aqui. Queria que vocês deixassem uma mensagem final para a galera que nos ouve, principalmente a galera da ONG Identidade das Ruas, os projetos aqui de Muriaé, sobre a importância de acreditar no sonho, como a Nanda acabou de falar, sonhar muito alto e alcançar como vocês alcançaram e continuam alcançando aí. Não desistir nunca. Ter muita coragem mesmo, ter muita resiliência. Coragem, eu acho que é o ponto principal, e a vontade, né? A gente não pode se entregar. A gente tem que realmente aquela questão de ser brasileiro, né? Sim. A arte da espera. Buscar pessoas, buscar ajuda às vezes, sabe? Porque não precisa também sofrer, não precisa ser aos trancos e barrancos, sabe? Conhecendo pessoas. Eu acho que o mais importante é a gente saber escutar e estudar. Eu acho que além da coragem, né? E não pode desistir, não. Isso aí. É isso, galera. Poxa, mais uma vez quero agradecer e deixar aí um recado que vocês nunca percam a paixão, assim, porque eu acho que a paixão, ela move, ela que dá força, alimento pra gente correr atrás, pra gente ser guerreiro e ficar estimulado e ter o tesão de realizar e correr atrás. Então, assim, se apaixone pelas coisas que vocês sonham mesmo e realmente nunca desistir dela. Você pode, sim, sonhar agora, guardar e realizar depois? Pode. Mas, né, as coisas vão demorar mais a acontecer. Então, sonhou, mete a cara, corre atrás, né, como a Nanda falou,
Hoje em dia a gente tem muito mais acesso. Hoje você olha os créditos de um filme, você sabe o nome da pessoa, você vai no Instagram, adiciona e manda uma mensagem, né? Então os caminhos hoje, galera, tá muito mais fácil. Então é realmente arregaçar as mangas aí e trabalhar, cara, né? Isso aí. Total. Trabalhar mesmo. Tem uma coisa, Bruno, experimentar, cara. Acho que tem que experimentar. Essa prática aí, né? Você não tem oportunidade no momento de estar ali buscando, realmente estudando, então experimenta, faz de celular. Sim. Cria o roteiro, filma, né? Traz os amigos, um atua, o outro faz o figurino. E, cara, experimenta. A maior janela do mundo tá aí, né? Que é a internet. Sim. Então... É verdade. Você falou do Instagram, deixa aí o contato pra galera que quer seguir vocês, acompanhar os trabalhos aí. Deixa um arroba de vocês pra galera já seguir também. Maravilha. Nanda V. Castro. O meu é Bruno Beneck, @ tô louco. Já lancei e-mail aí. Eu já ia colocar o e-mail também. Falou Instagram, sempre o @ vem na frente, né? Muito bom. Eu queria agradecer a oportunidade, viu? O convite. A gente estava tentando, né? Né, Adílio? Quero agradecer ao Adílio, que a gente já se conhece há um bom tempo. Eu queria Adílio, rei dos contatos pesados aí. Muito obrigada grande pela oportunidade. Grande guerreiro também. Guerreiro. Admiro. Não, Tem muita você admiração. é uma inspiração. Ele é uma inspiração. Sempre foi. Vou virar a câmera pra lá, gente. Mostra ali. Vai lá, Adílio, vai produção. É ele. Esse Mestre, menino Desculpa, é Bruno, tirei isso. Voltou. especial. Foi? Galera, realmente, para nós, um prazer gigantesco. Então, ouvir isso de vocês, essa humildade, apesar da grandiosidade dos trabalhos que vocês têm feito aí, realmente para nós é um prazer imenso. As portas estão sempre escancaradas para vocês aqui. E a gente vai seguir acompanhando cada trabalho que vocês fazem aí. 2023 promete em muitos aspectos aí. E foi um prazer imenso. Realmente, muito obrigado. Obrigada, Poxa, eu que agradeço muito. E, galera, sigam aí Sacis o Filme também no Instagram. Show. Você ouviu Podcast Identidade das Ruas. Arte, cultura e comunidade. Esse programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura.